Paz do Senhor, sejam todos bem-vindos para mais uma manhã de meditação na Palavra do Senhor. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios capítulo de número 6. Vamos meditar um pouquinho em Efésios 6. Nós vamos ler a partir do verso número 10. Né? Essa carta Paulo escreveu aos santos de Éfeso. Ele fala aqui no começo dessa carta, ele fala assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então ele começa dando a bênção, né, apostólica. Depois ele fala de orações a favor dos Efésios. E aí ele começa bem lá do começo. Ele dá assim uma receita de igreja, né? Uma receita de ser discípulo, de ser cristão. Então ele vai falando a respeito da nova criatura, da união dos judeus com os gentios em Cristo. Ele frisa bem a questão da unidade, exorta aqueles irmãos a viverem em união. Lá no capítulo 4, depois ele vai falar de andar na luz, e ele vai falar ainda no versículo 4 do que o crente não pode fazer, né? O que ele deve fazer, se renovar no espírito, ele não pode irar, não pode dar lugar ao diabo, não pode roubar, tem que trabalhar, não pode falar palavra torpe, não pode entristecer o Espírito Santo, tem que deixar amargura, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia. E ele vai falando tudo o que o crente deve ou não fazer. Fala sobre andar na luz, que é andar com Cristo, né? Depois ele vai dar conselho para os maridos, para as esposas, para os filhos, para os pais. E por fim, ele chega na questão da guerra espiritual. Então a gente entende que para guerrear, né, nós precisamos antes nos posicionar. Desde ontem Deus tem falado isso aqui. Então aqui ele trata sobre guerra espiritual a partir do verso número 10, é o que nós vamos estar lendo agora. Hein? Diz assim, Efésios 6, 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido o couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, o que Paulo está falando aqui? Ele está aqui reafirmando tudo que ele já falou antes. Ele está confirmando o posicionamento dos irmãos, não só da igreja em Éfeso, mas de todos os cristãos. Então, quando ele fala assim, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, ele está dizendo assim, depois de tudo isso que eu orientei, que vocês começaram a entender e a praticar, vocês ainda precisam se fortalecer na força do Senhor, fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Então, o que é que vai me deixar de pé depois de lutar para sair daquela velha natureza e começar a viver uma nova vida em Cristo Jesus? O que é que vai me dar força para que eu seja uma boa esposa? O que é que vai dar força para você, varão, ser um bom marido? Para você ser um filho exemplar, um filho que honra pai, honra mãe, que obedece, um pai que não ira o filho, um pai que faz o melhor pelo filho. É justamente
é o poder de Deus na nossa vida. É ser revestido dessa força, da força do poder de Deus. E ele fala assim, e aí vocês vão se revestir de toda a armadura de Deus. Então, na mente, no coração, com a couraça da justiça, né? Que é se encher da justiça de Deus e não da nossa própria justiça, porque a nossa justiça ela é podre, né? Ela é trapo de imundície diante de Deus. As pessoas que querem ser muito justas por elas mesmas, elas tropeçam nelas mesmas, mas a justiça de Deus ela sempre vai prevalecer. Também nos vestir do cinturão da verdade, que é aquela coisa de dizer sim, sim, não, não, e o resto que vem de procedência maligna, então eu não tomo para a minha vida. E calçar os pés com a preparação do Evangelho, que é espalhar as boas novas de salvação para aqueles que estão nas trevas, para aqueles que estão perdidos, para aqueles que ainda se sentem órfãos, né? Não sabem que tem um Pai Celestial, bondoso e amoroso, que quer adotá-los como filhos. Então ele fala, vocês precisam entender que a nossa luta, nós temos uma luta e que o inimigo ele vai armar ciladas, ele é astuto, então ele vai preparar ciladas para mim e para você, para quê? Para nos derrubar da presença do Senhor. O único propósito de Satanás contra as nossas vidas é esse, é nos destruir, nos afastar de Deus, nos levar para longe da glória de Deus, para longe da presença de Deus. E se for necessário nos matar para ele conseguir isso, ele vai tentar. E ele vai até o fim. E nós temos que resistir até o fim, né? Aí ele ainda diz aqui, ó, vocês sabem que nós não temos que lutar contra homens. Você que está brigando aí com as pessoas, você que está discutindo, entrando em contenda, está querendo bater, está querendo acertar as contas, para um pouquinho para pensar, é contra essa pessoa mesmo que você tem que lutar? Aqui está dizendo que a nossa luta é espiritual, a nossa luta é contra Satanás, a nossa luta é contra todas as hostes infernais, é contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século. Aqui ele não está falando no singular, prestem atenção que ele se refere aqui no plural para principados, são muitos príncipes, são muitas potestades, são príncipes das trevas diversos, né? E hostes espirituais da maldade. E onde eles estão? Nos lugares celestiais. E onde é que você está? Onde Cristo prometeu te colocar? Nas regiões celestes. Mas você tem que estar reinando com Cristo. Então, quando a gente se posiciona com Deus, quando a gente dá um passo à frente para o Senhor, deixando tudo para trás e resolvendo mesmo ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser, servos, aí nós estamos reinando com Cristo Jesus. Aí essa luta vai ser tete a tete, né? Mas para ela ser tete a tete, nós temos que estar no âmbito espiritual. Nós não podemos ser carnais, né? Porque se formos carnais, nós não vamos discernir as coisas espirituais. Aí a gente vai para cima da carne. A gente vai para descontar na carne, né? A gente vai contra o nosso irmão. Um dia eu vi uma cena muito triste. Uma moça que estava discutindo com a mãe, e a mãe cristã e ela não. E de repente ela ficou muito irada com a mãe dela, ela pegou uma maçã e ela jogou no rosto da mãe dela. Bateu perto da boca, assim. Sabe quando essa região aqui não é acessível? Inchou. Eu olhei para aquela cena assim, eu fiquei estática. Não podia falar nada, eu não estava na minha casa, as pessoas não eram parentes nem nada. Eu só fiquei observando aquela cena. Mas aquilo nunca saiu da minha memória. A atitude daquela menina com a própria mãe, né? Primeiro que ela nem conhece o que é a honra, né? Não sabe o que é o princípio da honra.
nem da submissão, nem de nada, para fazer um ato bárbaro desse, né? Depois, ela jamais conseguia entender na carne a questão da guerra espiritual, de que se nós estamos sofrendo algum ataque ou estamos dentro de um litígio, de uma contenda, de uma divisão, nós temos que entender quem está por trás. Ainda que a mãe fosse uma pessoa que servisse a Deus, mas se naquele momento ali ela não estava dando lugar ao Espírito Santo de Deus para apaziguar a situação, ou sei lá também se não era um ataque do próprio Satanás usando a vida daquela moça para atingir a mãe, para tentar desestruturar, né? Mas a verdade é que se a gente for pela carne, a gente não joga só uma maçã, irmã, a gente joga uma bomba em cima da pessoa para explodir, né? Porque o ímpeto que vem no nosso coração é esse, de revidar. E Paulo fala aqui, olha, não é por aí, porque a sua luta não é contra a carne nem contra a sangue. É melhor você ficar calado, é melhor as pessoas acharem que você é bobo e você vencer na força do poder de Deus, do que você querer ser muito esperto, ter muita razão e tentar botar em prática a sua justiça própria e tudo degringolar, né? Então, ele fala aqui, portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. São os dias que nós estamos vivendo, irmãos. São dias maus. Apesar de que, eu posso falar uma coisa para vocês, eu tenho visto nesses dias onde tantas coisas saíram do lugar, onde a nossa certeza ela está só nas promessas de Deus, mas terreno a gente não tem certeza de nada. Um dia fecha o comércio, no outro dia abre o comércio. Aí vem o decreto para abrir academia, abrir não sei o que, abrir shopping, abrir restaurante, no outro dia cai o decreto, né? Então nós estamos vivendo isso. Mas no meio dessa incerteza toda, no meio de tantas coisas, de tanto mal que está vindo sobre a nossa vida, eu estou vendo muita gente sendo alcançada com bênçãos, com promessas que estão sendo cumpridas agora. Você sabia disso? Que eu me alegro tanto quando alguém vem me contar um testemunho, pastora, sabe aquela promessa que Deus me fez? Pois é, está acontecendo. Sabe aquilo que Deus falou que ia me dar? Pois Ele me deu, eu já recebi. Então, assim, mesmo nos dias maus, o Senhor está fazendo milagres. Aí eu me lembro lá do povo de Israel lá no deserto, né, que não tinha comida, não tinha lugar de comprar comida, não tinha torneirinha para pegar um copinho d'água, nada dessas coisas. Mas olha o tanto de milagre que Deus fez, o tanto de coisas extraordinárias, sobrenaturais que Deus permitiu que o povo dele vivesse ali no deserto. E agora está acontecendo isso. Pessoas abençoadas com situações que aguardavam há muitos anos, sabe? E eu sou prova de muitas dessas situações assim, porque veio a minha pessoa, as situações, veio o meu conhecimento, aquilo que as pessoas queriam, esperavam, estavam orando, e agora eu vejo elas recebendo. E isso traz uma alegria muito grande para a nossa vida, mas a gente tem que pensar que estamos vivendo dias maus, né? Essas coisas acontecem para a gente ficar forte, né? Para a gente ficar animado. Mas os dias são maus. E ele diz que a gente tem que tomar essa armadura para que possamos estar firmes nesse dia mau. E depois de tudo, ficar firmes. Aí é que está o ponto, amados. Daqui a pouco a gente vai voltar para os templos. E aí, como é que você está? Você ainda está firme? Você ainda está com o mesmo propósito? Você ainda é o mesmo cristão? Né? Você ainda está com os mesmos planos de fazer a vontade de Deus? Você ainda continua fiel? Você ainda, na sua casa mesmo, você tem sido um cristão autêntico? Você tem buscado ao Senhor? Oportunidades você tem. Todo dia pela manhã tem a palavra de Deus para você meditar junto com a gente aqui. 3 vezes por semana tem culto online.
A gente arruma jeito de acessar a internet para qualquer coisa que a gente quiser. Então a gente pode acessar também para acompanhar os cultos e adorar a Deus, não é verdade? Você tem se esforçado para isso? Porque depois que passar o dia mal, você tem que estar de pé. Quem vai te cobrar não sou eu, não. Quem vai te cobrar é Deus. E vai falar assim, eu te dei tanto tempo, te dei 4 meses. Nós temos 4 meses, né? Nessa luta de dia mal, né? Te dei 4 meses, o que você fez com o tempo que eu te dei? Né? Você aproveitou bem? Eu quero ver agora, eu quero ver o fruto. Vamos lá? E aí? O que a gente está fazendo? Então vamos nos revestir da armadura de Deus. Vamos colocar essa roupagem espiritual que o Senhor nos dispõe para que a gente possa passar os dias maus e depois estar firmes no Senhor. Estais firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomado sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aqui eu paro. Pega a palavra de Deus. Come o rolo, em nome de Jesus Cristo. E aí depois você vai para o verso 18. E ora em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E aí sabe o que vai acontecer? Esses dias vão passar, o inverno vai passar, vai chegar o tempo de flores, vai chegar o tempo de colheita, você vai estar de pé, revestido de poder, lindo, maravilhoso, para receber de Deus a coroa de honra e ser honrado nessa terra pelo nome do Senhor que você carrega. Vamos orar sobre isso? Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar e te agradecer por mais uma manhã na tua presença, podendo meditar na tua palavra, entendendo o que o teu Espírito quer nos transmitir. Oh Deus, isso é um mistério profundo. E eu te louvo, Deus, por esta palavra gloriosa. Eu quero te pedir, perdoa-nos, Senhor, pelas nossas negligências, pelos nossos pecados. E nos reveste, Deus, do alto da cabeça até a planta dos pés, dessa armadura, da armadura de Deus. E nos ajuda, Senhor, a nos mantermos firmes nos dias maus e firmes depois que passar esses dias. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito venha sobre nós agora e pela força do teu poder nós possamos vencer as doenças, nós possamos vencer a escassez, nós possamos vencer todo medo, toda ansiedade, toda crise existencial, crise familiar, aqueles que estão passando crise nos casamentos, nos relacionamentos com os filhos, aqueles que estão passando dificuldade na vida profissional, aqueles que estão pedindo uma porta aberta e estão angustiados por causa disso, aqueles que estão hospitalizados, contaminados pelo Covid-19, aqueles que estão com medo da doença, estão apavorados, estão depressivos, estão angustiados. Vai visitando, meu Deus, e vai fortalecendo. Que a força do teu poder, Senhor, coloque cada um de pé nesse dia para lutar, para combater o mal, as hostes infernais, os príncipes desses séculos e toda sorte de demônios que se levantam contra a nossa vida para tentar nos destruir. Meu Deus, nos ajuda, que o teu Espírito venha agora sobre cada um de nós, Pai, e nos leva a estar na tua presença, meditando na tua palavra e orando em todo o tempo. Essa é a nossa oração, Pai, e eu peço que o Senhor venha abençoar o nosso dia, Pai. Onde tiver uma enfermidade, vai tocando e vai curando, vai arrancando toda dor, vai arrancando toda doença, vai arrancando toda enfermidade, para a glória do teu nome que é santo, vai expulsando das nossas vidas todo o mal e nos enchendo da tua santa presença, Pai. Eu oro e te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus te abençoe e até mais tarde, viu?
Hoje, domingo, às 19h30, nós temos um culto da família. Eu quero poder contar com você e que Deus possa, assim, falar poderosamente no seu coração nessa noite. Ei, você que é del Shaddai, convide os seus amigos para acompanhar o culto com você, tá? E seja assíduo nesse culto, porque Deus lá no céu está vendo se você está participando do culto ou não está, né? E aí depois, amados, nós temos que prestar conta com Deus. Então esse tempo de Deus é o tempo de Deus, não pouco tempo de Deus. Se é um tempo para a gente cultuar, se foi dada uma ordem para a gente cultuar dessa forma, vamos obedecer, amém? E o Senhor vai nos abençoar dos altos céus. Eu conto com você e que Deus te abençoe. E até mais tarde, se Deus quiser. Um beijo no seu coração.